Pensar muda tudo. Desenvolvimento de lideranças, culturas, design organizacional, num podcast para a gente pensar junto. Porque pensar muda tudo, a percepção sobre nós mesmos, sobre as pessoas com quem vivemos, sobre a sociedade e sobre as organizações que nós trabalhamos. Eu sou a Fê Leite, especialista em desenvolvimento de lideranças e de culturas organizacionais, fundadora da Mandacaru Think. Eu sou psicóloga, neurocientista e, junto com você e com a Marina, vamos pensar em muitas coisas. Eu sou Marina Spin, jornalista, sou especialista em conectar ideias e pessoas e adoro estudos de futuros e tendências e como a comunicação faz toda a diferença na hora de conectar esses novos contextos. Quem tá com a terapia em dia, levanta a mão. Eu. Aqui todo mundo levantou. E você, tá com a terapia em dia? Se você virou os olhos só de ouvir essa pergunta ou não vê muita relação e importância entre terapia e liderança, dê uma chance para essa nossa conversa de hoje. Eu te prometo que vai valer a pena. Com certeza você já se sentiu sobrecarregado, com pressão por meta e resultado, a responsabilidade de gerir um time, ou mesmo de inspirar um time. E é aí que a terapia entra, para ajudar com tudo isso e muito mais. Hoje a gente te convida a pensar sobre terapia, inteligência emocional e autoconhecimento. Claro, tudo isso impacta na liderança. Para pensar junto com a gente, tá aqui a Diedre Kuralov. Diedre, bem-vinda. Se apresente, por favor, conta um pouquinho de você. Oi, meninas, bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia. Bom, eu sou uma mulher de 33 anos. Comecei a minha carreira profissional estudando música, sempre fiz música, estudei música desde pequenininha. Isso me ajudou muito na timidez, na expressão corporal, na forma de eu me comunicar com as pessoas. E comecei a fazer faculdade de música, dava aulas de música também, piano, teclado, musicalização infantil. Então, esse lado cultural sempre me acompanhou bastante. Não terminei a faculdade de música porque entendi que a música ela era um hobby e não uma profissão. E aí foi um tormento entender isso, mas deu tudo certo. E comecei a estudar comunicação em 2010, mais ou menos. Mais ou menos não, em 2010. Desde então, minha carreira foi sendo construída em cima de projetos de experiência de marca, construção de marca e nessa relação de marcas e pessoas. Então, trabalhei a maior parte do tempo em agências, atendendo grandes clientes de bens de consumo, bebidas alcoólicas, bancos. E aí, migrei não, na verdade, nesse meio das agências, tive uma oportunidade para trabalhar em shopping center, no varejo, que foi onde eu conheci a Fê. Trabalhando no marketing, era outro mundo, outro universo, o varejão de, meu Deus, é aquela coisa louca. Voltei para os projetos de experiência de marca e agora tive a oportunidade de voltar para o varejo, agora como marketing corporativo, né? Então, fazendo a gestão das estratégias de marketing e dos times de marketing de todos os empreendimentos da companhia. Eu te conheço há muitos anos, né? Sim. Muitos anos. Quem é a Diedre antes da terapia e depois da terapia? A Diedre, antes da terapia, era muito focada em fazer acontecer da melhor forma, assim, de forma perfeita, a qualquer custo. E acreditava nessa E perfeição. acreditava que era esse o caminho. Se o negócio tá na minha mão, ele vai acontecer Do meu jeito. do meu jeito, não importa quem tá comigo. Sempre, obviamente, procurei, na minha cabeça, eu procurava respeitar as pessoas, mas eu sempre fui muito pé no peito, assim, não, é assim, é assado, se eu acredito no negócio, eu ia até o final. Era a verdade absoluta. Era a verdade absoluta, e isso me trazia bons resultados e péssimos resultados também, então era aquela coisa. Tinha um custo, né? Tinha um custo. Por muitos anos teve um custo. E até o momento em que, por acontecimentos, né, da vida profissional, pessoal, eu fui começando a entender que eu precisava de ajuda,
A Fê, lá quando eu tive uma experiência, né, de trabalhar com a Fê, sempre plantava essa sementinha, mas eu era muito jovem, não dava muita atenção. E aí, amadurecendo, com o passar desse tempo, eu fui entendendo que eu precisava de ajuda, de uma pessoa que pudesse me ajudar a pensar, entender os meus sentimentos, entender os meus atos. E foi aí que eu busquei a terapia. E você sentiu que isso já teve um impacto no seu trabalho? Faz quanto tempo que você tá Vai fazendo? dar 1 ano que eu tô fazendo Legal. terapia. E já foi bem interessante, assim. Eu falo que eu me sinto uma pessoa recente na terapia, mas as mudanças que isso já me trouxe, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, já foi, assim, muito legal. E como foi o seu processo de busca dessa terapia? O que você considerava como essencial? O que você considerava como trivial? Como é que foi o seu processo? Eu não entendia nada, assim, das linhas de terapia. Já tinha ouvido falar bastante, mas não entendia muita coisa. Aí eu comecei a conversar com pessoas que faziam terapia, que eu considerava que eram pessoas confiáveis e que a terapia estava dando efeito ali. Você viu o Tem umas resultado? pessoas que falam, não tem certeza. E aí comecei a conversar com essas pessoas e entender as linhas que os terapeutas delas trabalhavam. E comecei a ler também. E aí, nessa época que eu estava realmente decidida a começar a fazer, a minha prima fazia já a terapia, e ela me contava muito de como a terapia estava ajudando ela. Nossa, hoje eu levei tal assunto para terapia, chorei um monte, mas eu saí de lá e foi ótimo. E eu falei, tô achando interessante. Aí ela parou de fazer a terapia com essa profissional, e eu falei, acho que eu vou começar. E aí bati um papo com ela, gostei da linha dela e marquei, assim. E me dei uma chance. Falei, vou nessa linha. Se for Testar, legal, eu experimentar, continuo. né? Se não for legal, a gente para. Foi uma das coisas que eu tenho aprendido também com a terapia. De se não tá gostando, para, recomece, tá tudo bem. E tô curtindo, assim, tô gostando. Eu acho até interessante a gente esclarecer para o público que existem 3 linhas oficiais regulamentadas pelo CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. A gente tem a psicanálise, que é a mais difundida, ela é fundada pelo Sigmund Freud, que é considerada numa linha de associação livre, o paciente fica mais livre em trazer o assunto e a abordagem que ele quer, e tem a questão do inconsciente que entra como um processo terapêutico também. A gente tem a linha humanista, que já é seguido pela Gestalt, que é uma linha muito voltada para a filosofia e tudo mais, e nós temos, que eu considero a mais efetiva para profissionais, que é a linha terapia cognitiva comportamental, a famosa TCC. E hoje a gente vê as pessoas procurando o coach para fazer terapia, e lembrando que o coach dentro do Brasil não existe nenhum órgão regulamentador, que é uma grande tristeza, e por isso que o coach virou hoje descredenciado, né, desacreditado, porque nos Estados Unidos é regulamentado, em vários países é regulamentado, existe um órgão que é um conselho regional, e no Brasil nunca conseguiu se implantar isso. Hoje você entende que a terapia cognitiva comportamental é a tua linha, que está combinando e convergindo com a tua experiência profissional? Totalmente. Eu tô bem confortável, assim, acho que me trouxe vários benefícios, como eu disse, no âmbito profissional e no pessoal, que acabam se misturando ali. Tá tudo junto, né? A nossa vida é uma só. Sim. Tem a parte profissional e a parte pessoal, mas no fim a vida é uma, né? Sim, e acho que sem ter nada muito planejado, acertei a linha e tá dando tudo certo. Quais são as percepções de terceiros? Que feedbacks você já está recebendo do meio externo, seja pessoal e profissional? Nossa, você está diferente. Acho que o primeiro deles é meu marido. Ele fala, nossa, Jedri, quem te viu, quem te vê, hein? Até por coisas na nossa relação mesmo, e no trabalho. Eu converso muito com ele, nós somos da mesma área, eu sempre focada em gestão de projetos, em atendimento, enfim, e ele sempre foi mais operacional, né? Então,
estruturando ali toda a parte operacional e de produção dos projetos. Já trabalhamos muito juntos, então ele entende o meu lado pessoal e profissional. Uhum. E aí, desde que eu entrei nesse meu último trabalho, eu passei por diversos momentos, assim, de entendimentos da gestão. Fui por um caminho, não deu certo, fui por outro, não deu certo. E aí a terapia foi me ajudando a me entender nesse caminho. E aí, em vários momentos, eu trazia uma situação, nossa, por que aconteceu isso? Fulano, não sei o que lá. E aí ele falou, tá, mas e aí, o que você fez? Eu falei, não, agi desse jeito. Aí ele, mas você não deixou por isso mesmo? Não foi atrás? Ele, não, ficou assim, ele, tá mudado aí. Uma evolução, você enxerga isso de uma forma Sim, positiva. sim. Ô, Fê, voltando só um pouco, por que você acha que a cognitiva comportamental é mais indicada para quem está mais com questões de trabalho? Para a vida profissional, ela traz to-dos, que a gente chama, trazem tarefas muito correlacionadas com a meta e o objetivo que você levou para a terapia. Então, eu acredito que essa coisa muito solta é muito mais para autoconhecimento. E a gente não, dentro da vida profissional, a gente não precisa somente de autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental, é a base, que aí você vai conhecer suas potencialidades e suas vulnerabilidades, e não é toda vulnerabilidade que vai ser tratada. Então, a gente precisa de estratégias que vão vir da potencialidade para eu lidar com as minhas vulnerabilidades. Essa é a primeira base, que a gente chama de liderar a si mesmo. Antes de liderar pessoas, eu preciso ter domínio próprio, inteligência emocional, preciso entender a minha comunicação violenta, porque todo mundo tem uma comunicação violenta, entender por que eu sou violenta, quais são os meus gatilhos para eu poder reverter a situação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu preciso liderar pessoas. Quando eu vou liderar pessoas, eu preciso de estratégias e eu preciso exercitar antes de ir para a ação. Então, é como se a gente lesse um livro de andar de bicicleta. A psicanálise, ela vai tentar descobrir qual o símbolo da bicicleta para você, o que o inconsciente traz de bicicleta para você, o que seus pais trabalharam como bicicleta para você, que é o objetivo da psicanálise, e tem muito efeito. Mas a terapia cognitiva comportamental vai falar para você ler o livro e andar de bicicleta por tantos dias, e esse treino, essa capacitação vai mexer com musculaturas que você nunca mexeu, vai doer, vai incomodar. É uma terapia de confronto. A gente pode dizer que ela é mais prática? Não, ela é totalmente prática, né? Então, ela trabalha com autoconhecimento e com confronto e colocar você em situações de desconforto. Ele não está preocupado, pelo menos um bom terapeuta comportamental... Mas acho que todos, né, querem nos colocar no desconforto. O autoconhecimento... Mas é diferente, né? Porque, por exemplo, eu tenho medo de andar de bicicleta, eu tenho medo de cachorro. Ele vai fazer você lidar com o cachorro. A psicanálise não vai fazer você lidar com o cachorro, né? Embora Freud tinha alguns experimentos meio esquisitos, né? Meio controversos para o século que ele vivia, mas a terapia cognitiva comportamental vai te dar exercícios ligados para a cultura da tua empresa, para o problema que você está envolvido. Então, por exemplo, a Diedre acabou de falar, eu tinha uma situação com uma pessoa, tratava de um jeito, mas não era o melhor jeito. A melhor abordagem. A melhor abordagem. O terapeuta cognitivo comportamental vai descobrir isso, devolver para ela e trazer as competências que ela tem para ela perceber que ela tem outra forma de lidar e vai lidar para que você, na próxima terapia, traga como é que você lidou. Ah, não fiz nada. Aí existem pessoas que são refratárias à terapia, existem pessoas que não lidam com nenhum... E aí vem vários processos terapêuticos que não são terapia. Aí vem terapeutas que vão trazer para você linhas holísticas, mexer com cristais, mexer com modelos sistêmicos, e aí me preocupa bastante. Porque, na verdade, as pessoas ou estão buscando melhorar ou estão buscando conforto. Quando a pessoa está buscando conforto, ela vai para linhas terapêuticas que não são oficiais. Porque o melhorar vem também um pouco do desconforto, né? Do enfrentamento do que nos deixa desconfortável. Crescer dói.
Quando a gente está em crescimento na infância, as pernas doem porque o osso está esticando. Quando a gente precisa colocar o osso no lugar, vai doer. Quando a gente precisa colocar a nossa vida no lugar, vai doer. Não tem como não doer. Então, o processo terapêutico, onde a pessoa está sempre feliz e não diz que dói, tem alguma coisa errada. E aí, quando é o momento? Acho que, Jedre, quero que você conte também um pouquinho mais disso. E Fê, eu gostaria muito que você falasse disso também. Quando é o momento, né? Quando que a gente tem o estalo de chegou a hora, né? Qual que é o que indica isso pra gente? Qual que é o feeling? Como foi pra você, Jedre? Para mim foi um ato de, não sei se desespero é a palavra certa, mas eu tava muito incomodada. Angustiada, exatamente. Porque na minha cabeça eu tava fazendo, obviamente, o melhor possível e acho que depois de alguns fatos que aconteceram na minha vida profissional, algumas empresas, algumas pessoas, isso foi me ajudando a construir a Jedre como uma profissional melhor, julgo eu. Então, eu já vim entendendo um pouco mais os meus sentimentos e tentando sempre olhar do tipo, será que eu tô fazendo o melhor que eu posso? A Fernanda, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, nem sei se você sabe disso, Fernanda, mas você me dizia muito, todas as vezes que eu te chamava para conversar, que eu tava muito indignada com alguma coisa, né? Sempre, eu não acredito que tá acontecendo isso, mas eu não concordo. E ela falava pra mim, você tem seus motivos, você pode estar certa, você pode estar errada, não é essa a questão. Mas tenta olhar o que você pode fazer para mudar essa situação. Eu tinha muita mania de colocar a culpa no outro. Porque o outro está falando assim, porque o outro nunca, fez assim, porque... Não querendo dizer que eu estava certa ou errada, mas só falando do outro. E ela sempre me trazia, eu ficava possessa, né? Eu vim aqui buscando uma parceira para sair brigando com todo mundo. Que eu tô errada, que eu tenho que pensar. Então, ela sempre me provocou muito no... Independente se o outro tá certo ou errado, mas assuma a sua responsabilidade, veja o que você pode... Mesmo, exato. Né? O que você pode fazer para mudar essa situação. Entendeu? Porque a gente se conecta... eu falo assim, existem pessoas que, por alguma razão, ela repete padrões. Né? Repete padrões familiares, eu te conhecia, repete padrões, a gente vai projetando e vai se conectando a pessoas que formam a mesma dinâmica do qual nós estamos acostumados dentro da infância. E os gatilhos vão acionar gatilhos em você, né? Então, essa questão acho que a terapia, acho que o primeiro movimento é puxar para a autorresponsabilização. E assim, para mim, para eu começar a fazer terapia, porque estava tudo muito ruim. Quando você olha para todas as áreas da sua vida, está tudo vulnerável, está tudo péssimo, né? Você não sabe mais. É isso, né? Eu acho que é a tendência humana, talvez, é esperar chegar nesse ponto. Não precisa ser assim, não deveria, né? Não mas deveria. No Brasil, a Argentina, por exemplo, a Europa... É muito comum a pessoa falar, eu vou para o meu analista, né? Porque em alguns países é chamado de analista, ou terapeuta, ou psicólogo, mas analistas, todo mundo tem um, né? E isso desde a década de 70. Ter um analista era sinal de uma pessoa muito intelectualizada. No Brasil, você dizer que faz terapia, muita gente fala que é coisa de a gente que está perturbada, coisa de louco. Fazer psiquiatria, então, nem se fala, né? A psiquiatria no Brasil... ela é extremamente... tem um tabu muito grande, né? Você falar que toma medicações, e medicações são fundamentais, porque quando a gente está em desequilíbrio da eletricidade do nosso cérebro, né? A gente chama de convulsão neural, a gente não consegue ter a percepção exata da realidade, que é o que a Jedre está contando. Está acontecendo um episódio, está tudo um grande conflito, tudo tensionado, e eu não consigo enxergar a realidade. Então, eu projeto que eu estou bem, é os outros que estão errados, ou seja, está vivendo ilhado. Né? E era uma sensação estranha, assim, porque às vezes eu passava uma semana inteira, nossa, tá dando tudo certo, as coisas que deram errado na semana anterior, eu consegui consertar, resolvi, aí do nada vem algum episódio deu errado. E eu ficava extremamente frustrada. Eu falava, meu Deus do céu, mas eu achei que estava tudo certo. E por que agora, do nada, tá tudo errado? Foi difícil para você
reconhecer isso e falar, quero uma ajuda, preciso de uma ajuda, sozinha não estou dando Eu conta. acho que foi difícil, mas eu acho que demorou, porque é isso, a gente sempre vai achando que dá conta Porque sozinho. feedbacks tem, né? Exato. Porque a gente tem feedback, às vezes não é do seu gestor ou de um parceiro de trabalho, mas às vezes de amigos. Eu sempre tive a sorte de conquistar amigos no trabalho, que depois eu saía do trabalho e ia carregando esses amigos para a vida. A Fê é uma dessas pessoas. Então, as pessoas me conhecem e aí eu vou contando e elas vão me dando os feedbacks, enfim. Mas acho que não foi difícil, acho que demorou. Se eu tivesse me fugiu a palavra, mas se eu tivesse entendido, assim, que eu precisava da terapia antes, teria sido só ainda melhor. Mas foi nesse momento de alguém precisa me ajudar a entender os meus pensamentos e desenhar as estratégias comigo. E eu acho que é importante, né, Fê? Acho que você também pode falar até mais sobre isso, que é importante ter alguém olhando e alguém de fora, alguém neutro, né? Porque, assim, mesmo os nossos líderes, feedbacks ou amigos, Eles principalmente, estão dentro da história existem ali, né? vieses ali. É uma pessoa que já tem um olhar diferente sobre você, ou seus amigos já têm um olhar de carinho e acolhimento, por mais que sejam amigos sensatos, que a gente brinca, né? Aqueles que conseguem, aqueles super amigos que dão ótimos conselhos. É totalmente diferente o lugar de um psicólogo, né? De uma terapia. Eu acho que é muito facilitador quando você tem um líder que também faz terapia. Acho que tem isso. Quando a empresa também promove ações de saúde mental, a importância de você estar bem, profissionais felizes são mais produtivos, você está alinhado com os valores da empresa, porque às vezes o ambiente é tão tóxico que te leva a ficar doente. E tem vários tipos de doenças mentais. Eu posso ter ansiedade, eu posso ter burnout, eu posso estar deprimida, melancólica, mas porque o ambiente, ele é agressivo, ele é por exemplo, trabalhar em eventos como você trabalhou. Evento é pura tensão. Você está liberando cortisol a cada segundo, porque é uma tensão. E você lida com muitas pessoas de diferentes empresas diferentes. Ora é um parceiro, um fornecedor, um cliente que tem diferentes culturas. E aí você está naquele meio tendo que fazer o negócio acontecer. Segurando as suas emoções, tendo um raciocínio lógico, porque em evento é tudo muito rápido. Não é nem segurando, é reprimindo, Exato. né? A gente está reprimindo a raiva, exatamente, vontade de matar, porque assim, eu falo o seguinte... chorar, de gritar, de fugir. Não, mas o líder que lidera uma equipe e nunca teve vontade de matar uma pessoa, eu falo que esse líder ainda não viveu a liderança. Porque é o nosso autocontrole, nosso domínio próprio que faz a gente entender que existe uma saída mais inteligente do que essa. Exatamente. E tem líderes, gente, a gente tem histórias assim, eu lembro de líderes que já bateram em funcionários, né? Meu que já Deus. tacou a cabeça de um funcionário na parede. A gente tem assédios morais acontecendo, a Diedre já foi fruto disso. Sim. Eu já passei por assédio moral também e por assédio sexual também. E quando a gente passa por isso, quando a gente é muito jovem, a gente não tem discernimento qual é a melhor saída. É que hoje está iluminado por conhecimento tanto das leis quanto pelas redes sociais, o encorajamento a você denunciar, as empresas terem canais de denúncias neutras, né? Porque você pode estar vivendo um sofrimento, uma angústia, e é sofrimento mesmo, e não tem aonde recorrer. E aí a terapia entra como esse espaço seguro, né? E aí tem duas formas. Tem empresas que estão oferecendo espaços terapêuticos, eu acho isso fantástico, desde que, por exemplo, a Mandacaru, ela faz mentorias em grupos dentro das empresas e faz mentorias individuais. No nosso contrato com a empresa, eu mantenho total sigilo do que acontece na mentoria. Ou eu não entro nessa empresa. Se ele quiser ter acesso às informações da mentoria, não é com a Mandacaru que ele vai fechar. Porque se o profissional... antiético, né? Seria antiético, não? Exatamente. Eu entendo como antiético como psicóloga, e a empresa entende como ético, como ela está pagando, ela tem acesso a algumas informações. Tá. Entendi. E aí... O que eu passo para a empresa é quando a pessoa traz coisas que são antiéticas, que está cometendo atitude. Eu já faço na primeira sessão. Diedre,
Eu só vou passar para a sua liderança quando eu ver que você está agindo de uma forma antiética contra a marca da empresa, contra os seus colaboradores, e também aquilo que o seu líder precisa trabalhar com você. Porque o trabalho é uma rede de apoio. Sim. Não adianta só você fazer terapia, você precisa, dentro da empresa, de uma rede de apoio, para que você consiga transitar de uma forma saudável e funcional para que você se sinta bem. Tem muitos dados aqui que eu quero compartilhar. Um deles, eu acho que é legal falar agora, dito isso que você acabou de comentar, que teve uma pesquisa do Workforce Institute do Reino Unido, com 3.000 pessoas de 10 países diferentes, e 69% disseram que a liderança impacta mais na saúde mental do que a própria terapia, até. Então, assim, e aí, por que é importante trazer? Então, a gente está falando a importância da terapia. O tanto que é importante para essa liderança fazer terapia. Não, fazer porque ela tudo. está impactando a vida das pessoas absurdamente, mais até do que o próprio terapeuta, do que as relações familiares. Essa pesquisa indicou. A gente fica quase que 10 horas, né, com a nossa liderança de uma forma e aí geral. essa liderança, o peso que está, né, nas costas dessa liderança também, né? Eu acho que as pessoas precisam, e aí quero também que vocês falem sobre isso, tudo bem, né, não dar conta. Eu acho que quando eu perguntei para você isso, quando que você percebeu que sozinha não era possível? Não é preciso ser sozinha, não é preciso dar conta, né? É que a gente ainda vive a expectativa do líder herói, né? Aí a gente Meu briga. líder vai resolver tudo, vai saber Ou o eu, que como fazer. líder, tenho Eu, que como resolver líder, né? tudo, Eu quero mostrar né? que eu sou competente. Eu posso, né? Joga pra Mas mim. falando como líder, eu acho que tem... a gente, de fato, tem essa carga muito... Esse arquétipo, né? Exato. Do herói. Do herói e de mostrar que ainda mais a mulher. Eu acho que a mulher tem um viés a mais. Sim. Porque espera-se do homem competência e das mulheres tem uma certa meia expectativa. Ela é mulher. Quando a gente coloca a mulher no meio disso tudo... outra conversa. Leva a conversa para um outro... E aí te força a ser masculina, te Exato. força a se transvestir de características mais duras. Mas quando o homem é duro, não tem tanta reclamação. Quando a mulher é dura, tá de TPM, tá precisando de terapia. Surtada. E aí tomou sua medicação hoje, o homem não ouve esse tipo de feedback. Então, nós como mulheres... Eu lembro que com 19 anos que eu comecei a trabalhar, eu tive que me masculinizar em termos de seriedade, não podia brincar, não podia fazer piada, minha forma de vestir tinha que ser diferente. Então, eu não podia ser eu mesma. E uma das perguntas do GPTW, tem 2 perguntas no GPTW que investiga. Posso ter flexibilidade entre a minha vida pessoal e profissional? Sou encorajado a equilibrar minha vida profissional com a pessoal? E a segunda, posso ser eu mesma aqui? Essa pergunta é muito profunda, porque dependendo da cultura, eu tenho que reprimir quem eu sou. Exatamente. E a terapia me ajuda também nessa questão, assim, porque chegou um momento que eu sozinha achava que eu tinha que mudar a forma de me vestir, as coisas que eu gostava, a forma de falar com as pessoas, de me relacionar, de tentar trazer um pouco de leveza ali. Quando a gente trabalha com eventos, a gente traz esse lado um pouco mais brincalhão, mais leve, de gente, tá dando tudo errado, mas tá dando tudo certo. Vai dar certo. E aí eu achava que para eu crescer na liderança, né, para eu me tornar uma líder cada vez menor, eu tinha que botar tudo isso numa caixinha. Isso me incomodava muito. Eu ficava revoltada, eu falava, mas eu tô deixando de ser eu não quero deixar de ser eu. É insustentável, eu quero ser né? eu de uma forma que faça sentido para a empresa, né? Eu evoluir o meu eu. Exatamente. E a terapia me ajuda muito nisso. E um dos motivos que eu tenho gostado dessa linha é porque essa questão da terapeuta conseguir me ajudar a desenhar estratégias, me dar tarefas. Eu sou muito uma pessoa eu preciso entender o porquê que eu tô fazendo aquilo e qual é a minha meta, né? Qual que é o meu objetivo, o meu desafio. É bem isso. Né? E aí... eu tenho essas pequenas missões ao longo dessa jornada. E isso me ajuda muito, conecta muito com o meu perfil. É quase uma gamificação. Eu Exatamente. Senti que eu parti do ponto 0, já estou no ponto 1, no ponto 2, já tenho entregáveis para mim mesmo. A gente é tão preocupado em entregar para os outros e a gente não pensa na gente mesmo, né? Então, liderar a si mesmo, ter autonomia, responsabilidade, ser autoral
e defender o teu ponto de vista dentro de uma organização. Não é uma batalha simples. É mais fácil obedecer, Exato. porque a responsabilidade não é minha, mas você, pelo menos o teu estilo que eu conheço, você não engole com facilidade o que te ordena se fazer se você não acredita. Exatamente. Eu sempre fiz questão. Se eu não acredito numa coisa, se os meus olhos não brilham, se eu não levanto todos os dias da minha cama acreditando num propósito, eu não consigo performar. E muitas vezes eu acabo sendo um pouco dura por acreditar aquilo que eu falei lá atrás. Quando eu acredito, eu só vou. E aí a terapia entra para me ajudar. Tudo bem, você pode acreditar, você pode ir, mas vai para aqui, vai para ali. E hoje Pensa a de um jeito cocriação é diferente. fundamental. Sim. E sozinho não vale a pena. Exato. Não, e não mudou. Assim, eu vou chegar lá do mesmo jeito, só que eu posso chegar lá de uma forma diferente, mais confortável para mim, mais confortável para o meu time, mais confortável para os meus pares. Eu acho que tudo isso vem muito do lugar do autoconhecimento, né? Que vem muito com a terapia. Eu acho que esse enfrentamento demanda uma baita coragem de você se conhecer, né? De você encarar isso de verdade, a fundo. Uhum. E eu acho que esse autoconhecimento impacta absolutamente tudo na nossa vida, né? Então, desde como a gente lida em casa, ou como a gente é como gestor, como a gente toma as nossas decisões até, e aí vai muito também do autoconhecimento, levando para esse caminho de inteligência emocional, que é crucial na vida, né? Que é você também não se deixar influenciar tanto pelos fatores externos, ter um pouco mais de autocontrole sobre as próprias emoções e o jeito certo de lidar com elas, né? A reação certa para cada situação. Claro, não é tudo tão fácil assim, né? Quando a terapia te deixa confortável com o autoconhecimento, se você já está preparada para o teu autoconhecimento e começa a evoluir nisso, eu começo a ficar aberta para o mundo e receber tudo que vai contribuir para o meu autoconhecimento. Eu passo a buscar mais feedbacks, eu começo a trabalhar a minha escuta, eu começo a suspender o meu julgamento, e eu começo a perceber que aquilo que a pessoa está me dizendo não é comigo, Fernanda, é com aquilo que eu faço que impacta nela. Então, eu acho que a grande contribuição do autoconhecimento é você se sentir leve, que tudo que está acontecendo ao seu redor é para a sua evolução. E evoluir é desconfortável, é desconfortável. Então, quando a gente pede, por exemplo, tem um exercício, você também fez esse exercício, pedir feedback, né, para 10 pessoas, 15 pessoas, vai vir coisas que você gosta, vai vir coisas que você não gosta, vai vir coisas que você fala, de onde que a pessoa tirou isso? Se você sair desprezando, eliminando tudo que é desconfortável, você ainda não está no processo de autoconhecimento maduro, porque é um processo, né? Aquilo que sua mãe fala, aquilo que seu pai fala, aquilo que os amigos falam. Você pode ver que quando a gente faz esse exercício, e você fez, eu faço, e aplico com toda a liderança, teve esse episódio semana passada. Gente, como minha mãe... Eu pedi para 5 pessoas da vida pessoal e 5 pessoas da vida profissional. E tinham 4 perguntas. Quais são as minhas 3 maiores habilidades? Quais são minhas 3 maiores necessidades de mudança? O que eu devo parar e o que eu devo começar a fazer que ainda não fiz? E aí o gestor estava indignado como a mãe dele o via, como as pessoas do trabalho. Ele falou assim, gente, eu tinha certeza que eu era uma pessoa em casa diferente do que eu era no trabalho. E minha mãe fez textão. A minha mãe... Mas que era igual, bateu, assim. foi igual. Ele falou assim, parece que minha mãe conversou com as pessoas do trabalho, né? Ele ficou... E ele até se emocionou. Às vezes a gente despreza as pessoas que não estão no ambiente profissional e estão nos dizendo coisa, porque, você não sabe o que eu passo lá. Mas, na verdade, não tem a ver com o lugar, tem a ver com você. Porque que você estabelece essa dinâmica. Exatamente. Né? Porque está muito enraizado em você. Sim. E falando, então, do lugar, né, desse ambiente de trabalho, a gente conversou no nosso episódio sobre felicidade no trabalho, a gente falou muito quanto que é responsabilidade da empresa, ou se é responsabilidade da empresa nos fazer feliz. Eu levo essa pergunta também para a questão da saúde mental.
E aí depois eu vou falar também um pouquinho de alguns dados sobre burnout e a piora da saúde mental pós-pandemia. Mas quanto que é responsabilidade da empresa, vocês acham, cuidar da nossa saúde mental? E como que vocês estão enxergando isso no universo corporativo? O que que as empresas estão fazendo? Como que vocês estão sentindo, assim, tanto dessa responsabilidade quanto mão na massa mesmo? O que está sendo feito? Eu acho que é extremamente importante. Acho que os dois envolvidos têm papéis que se encontram. Não adianta jogar nas costas da empresa a sua saúde mental. Ah, só a empresa tem que fazer. E também não adianta achar que tá certo só você buscar a tua saúde mental. Então, para mim, é muito claro que existem papéis diferentes e iguais ao mesmo tempo. Pelas experiências que eu já tive, já passei por empresas que têm isso muito, muito enraizado, tanto na cultura, né? Cultura e valores muito bem desenhados que ajudam os colaboradores a entender o que a empresa espera deles, porque eu acho que muita coisa acontece quando as pessoas estão perdidas, quando as pessoas não sabem o que elas precisam fazer, o que a empresa espera, né? Então, acho que tem empresas que estão fazendo isso, que aí disponibilizam sessões de terapia, até aulas, uma aula de yoga, um convênio com alguma academia ou com alguma Algum benefício exato. Então, tem empresas também que não fazem nada e, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aliás, e as quanto pessoas mais vão... tóxico o ambiente, mais ela se sente Exato. confortável. E é ruim, porque as pessoas começam a bater cabeça, porque as pessoas pensam diferentes, elas têm culturas diferentes, elas têm criações diferentes. E aí fica todo mundo ali dançando, cada um para um lado, e é onde dá a maior parte dos problemas. E aí ser gestor numa empresa mais nesse perfil, eu acho que exige ainda mais do gestor, principalmente se é um gestor que faz terapia e tem essa consciência. Sim. Porque você fala, meu Deus, eu preciso equilibrar dos dois lados. Como que eu vou trazer isso para cá, né? Exatamente, como é que eu vou trazer isso para cá, tentando, obviamente, entregar os resultados da empresa e o que a gente acha que a empresa, né, espera, e também trazer um ambiente confortável para os liderados e de resultado, de performance também, né? Porque no final do dia a gente precisa entregar. Sim. Então, acho que é mais desafiador, mas já passei pelos dois, assim. Como que você sente, Fê, que as empresas estão endereçando? A primeira coisa que a empresa tem que ter é gestão dos seus indicadores. Porque, por exemplo, o convênio médico me libera a informação de sinistralidade, né? Então, tem um break-even de 75% de utilização do convênio. Se eu estou estourando esse break-even muito, porque nem sempre a saúde mental vai se manifestar como uma doença mental. Uhum. Eu posso ter pessoas que estão passando por gastrite, por doenças de pele, falta de ar, porque o corpo pode manifestar de diversas maneiras, tá? Então, a saúde... É o que a gente fala do psicossomático? Acho que a saúde integral. A saúde integral, ela está ligada à saúde mental. Então, ela precisa acompanhar seus indicadores de sinistralidade, o seu turnover, as pessoas começarem a faltar, não ter vontade de ir, isso é muito importante. Não é só ler o turnover. Por que as pessoas não estão querendo vir para cá? Eu acho que os espaços arquitetônicos são muito importantes, né? Você tem uma sala de descompressão e não ficar olhando feio quando vê um colaborador lá, porque a empresa pode criar um espaço e ninguém utiliza. Não é para usar, né? Não utiliza. Quando vê lá a Diedre deitada por 5 minutos, ô Diedre, está desocupada? Outra coisa, realmente levar a sério o contrato de trabalho. Se é para entrar às 9 e sair às 18, não fazer piada com quem está saindo às 18, está indo almoçar e tudo mais. Outro ponto que contribui muito é esse trabalho híbrido, né? Você poder equilibrar a vida pessoal, você ter a oportunidade de um home office, isso é muito importante. O sexto que eu traria aqui, além de Setembro Amarelo ser o mês da questão da defesa do suicídio, é uma grande oportunidade da empresa trazer talks profissionais, palestras, trazer o assunto para a mesa, isso é deixar crucial, as pessoas confortáveis a falar. Teve um cliente nosso que aconteceu uma coisa muito desagradável, porque a empresa é fechada para ouvir o colaborador,
e numa live de Setembro Amarelo, ela revelou ao vivo que estava passando por uma depressão e que a empresa não soube lidar com o caso dela. Foi super desagradável, mas ela encontrou ali um caminho para falar. Então, assim, aí ficaram revoltadas com ela. Eu falei, desculpa, a culpa não é dela. Se ela não tem caminhos para falar com isso, com a gestão, com recursos Viu aí uma humanos, oportunidade. a primeira porta que ela viu aberta, ela estava já indignada, provavelmente, né? Durante a licença dela, ela ficou 6 meses fora, ninguém telefonou para ela para saber se ela estava bem. E aí vem, para mim, o sétimo, a liderança. Né? A liderança tem que gostar de pessoas. Quando ele gosta de pessoas, ele se interessa por pessoas, ele cuida das pessoas, ele entende que resultado passa por pessoas entregar esses resultados e as pessoas precisam estar bem. Então, um líder que é conectado, empatizado, ele vai perceber, poxa, a Diedre tem essa linha de produtividade, de repente deu uma queda, tem alguma coisa acontecendo com ela. Então, um one-on-one, chamar para conversar, trazer a confiança. Mas você sente que as empresas estão de olho nisso? Elas estão atentas? Como que você sente que está hoje em dia? Algumas sim, e outras de jeito nenhum. A gente, só tendo um recorte de São Paulo, porque talvez as pessoas pensam que São Paulo está à frente de muitos outros estados. Não estamos. Eu estive em empresas recentemente onde eu olhei para aquele ambiente e falei, não tem como ter saúde mental nesse ambiente, onde você é vigiado, onde tem câmeras para tudo quanto é canto, não sei nem se tem câmera no banheiro, onde você, já comentei aqui em algum episódio, onde você tem papel higiênico separado para a diretoria, papel higiênico inferior para o restante das pessoas, onde você tem mesas de alimentação diferentes para as pessoas. Enfim, tudo isso vai contribuindo para você ficando doente. Tem um estudo de tendências da GPTW e falou que o principal desafio das empresas no ano passado foi a saúde mental. Mas a prioridade das empresas, quando vai falar de prioridade das empresas para esse ano, né, 2024, saúde mental está em 5º lugar. Ficou em 1º como principal desafio ano passado, mas está em 5º como prioridade. Antes da saúde mental, 1º lugar está a preocupação com o desenvolvimento de liderança, depois cultura organizacional, depois engajamento dos colaboradores, em 4º, comunicação interna, e aí só em 5º. Mas aí está perfeito. Eu gosto dessa ordem. Porque se está trabalhando a liderança, já vai melhorar a minha saúde mental. Se trabalhar a cultura da organização, os valores, e de fato praticar os valores, porque qual é a maior responsabilidade da empresa? Não deixar as pessoas doentes. Então, você acha que essa seria uma talvez a construção para chegar na saúde mental? Pontos, eles se estão conectam dentro da caixinha de saúde mental. mental. Eu vou até repetir, porque eu acho que é importante, Isso. né? Talvez esse seja, Sim. então, um caminho. 1º lugar, desenvolvimento de liderança, que isso vai impactar, como a gente falou da outra pesquisa, né? Impacta Até diretamente pessoas na pedem saúde demissão mental da liderança. por conta. Exato. 2º lugar, cultura organizacional. 3º, engajamento dos colaboradores, que também está linkado com saúde mental. 4º, comunicação interna. E eu aí, como comunicadora, sou fortíssima defensora, porque acho que tem muitos problemas de comunicação mesmo acontecendo atualmente. E aí, em 5º, chegamos à Porque a saúde empresa mental. oferece convênio, vamos supor que as empresas ofereçam convênio médico. Já faz parte da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, nós temos direito a 12 sessões de terapia por ano. Então, se a empresa garante isso, comunica isso, orienta isso, está perfeito. E quando ela vai trabalhar a cultura, ela trabalha muito grupos focais, rodas de conversa. E a gente pergunta, né? O que está te incomodando? Qual é a sua dor? Porque cultura se preocupa com a dor, para poder solucionar. Se a dor é saúde mental, vai acontecer. Então, eu acredito que há uma evolução, porque tem uma questão também. Eu não sei se eu quero também a empresa muito de olho na minha saúde mental. Tem coisas que são muito privadas. Então, quando a empresa oferece dentro da empresa, ela tem que gerar indicadores. É natural, porque é um investimento, tá? Eu não sei se eu quero ser exposta... Quando você diz oferecer dentro da empresa, é ter um terapeuta dentro da empresa. Isso. Tá.
E você tem que trabalhar indicadores de melhoria, de impacto de Tá. produtividade. Eu pessoalmente acho que eu não escolheria um terapeuta de dentro da empresa. Eu também não. Não sei Também, como que vocês sentem em relação a isso. Não, acho que eu prefiro alguém de fora mesmo. Exatamente. E tem gente que faz por questões financeiras, por questões Não, é de melhor do que facilitação. nada, eu acho, sem Exato, dúvida nenhuma. né? A gente faz mentoria de inteligência emocional, a gente chama Meu Lugar de Fala, que é totalmente sigiloso e funciona super bem. E eu não tenho que gerar indicador nenhum, tá? Quando você tem que gerar indicador para a saúde do trabalho, eu fico um pouco preocupada como é que as empresas vão tratar esses dados e o que isso pode gerar de um ambiente psicologicamente seguro. Então, eu prefiro fazer com o meu terapeuta, com a minha terapeuta, e não ter que expor questões privadas. Eu prefiro que a minha mudança seja percebida. Não precisam saber a que custo, em que situação isso está acontecendo. Quando a gente pergunta para um grupo de líderes que faz terapia, só 30% levanta a mão, menos de 30%. E eu vou te dizer, é muito diferente fazer mentoria com quem faz terapia. Voa a pessoa. Nítido, assim. A clareza, a abertura, a flexibilidade, que são funções cognitivas, está muito funções cognitivas e super necessárias para uma boa liderança, né? Mas clareza, abertura. Mas a maioria não tem. Quando a gente faz o assessment, eu já olho os 3 fatores: como é que está o manejo emocional dessa pessoa, como é que está a flexibilidade e como é que está a abertura, como é que está esse cérebro. E tem cérebros que são refratários a tratamento, a medicação, a qualquer tipo de intervenção. Existem pessoas que não respondem. E que não pedem ajuda também. Não, pode até pedir ajuda, mas não responde. A gente chama de grupo refratário. Mas aí é exceção, não é, Fê? É bem pouco, mas existem e estão dentro das empresas. E às vezes é um cargo importante. E aí a empresa tem que olhar se essa pessoa nasceu para ser líder. Às vezes ele é um excelente especialista. Não ser líder, né? Eu falo muito disso com alguns colegas, porque as pessoas pensam que a evolução profissional só é evolução se ela for líder um dia. Mas foi vendido isso, né? Colocaram isso na nossa cabeça. A famosa carreira em Mas Y. isso acho que está transformando agora também, né? A gente até já conversou sobre isso num episódio de Não Quero Ser Líder. Existe uma mudança de olhar, assim, na aspiração mesmo, né? Pela liderança. Existe, mas a remuneração ainda pesa. Pesa, né? Porque eu preciso pagar eu decidi ser especialista, sou um crânio nisso, eu trago inovação, mas prefiro trabalhar sozinho. Eu tenho que respeitar. Mas quando ele começa a crescer na carreira Y, o gestor acaba tendo remuneração diferenciada, benefícios diferenciados. Você acaba caminhando para a liderança por conta disso. Você acaba sendo forçado, porque há limitação de crescimento como especialista e não há tantas limitações para crescimento como liderança. Exato. Então, precisa rever cargos e salários, políticas internas, e isso custa energia e boa vontade. E aí a gente barra na boa vontade. Eu acho que a energia e a boa vontade vem da empresa também, mas aí a gente volta de novo para a nossa autorresponsabilização e encarar, ir atrás e ter a boa vontade pensando na gente também, né? Exatamente, a minha responsabilidade comigo. E aí eu acho que voltamos de novo. A terapia está aí para isso, né? Para nos ajudar. Eu acho que vale falar, já foi muito falado, mas acho que não custa lembrar. O número de casos de depressão aumentou absurdamente no mundo pós-pandemia. Um relatório gigantesco da OMS, o maior desde do início dos anos 2000, da virada dos anos 2000, diz que o número de casos de depressão aumentou 25%. E aí foi nessa época também que o burnout foi oficializado como doença ocupacional. Aqui no Brasil, segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, 30% dos trabalhadores têm burnout. A gente está em segundo lugar no mundo. Então, eu acho que são indicadores super importantes sobre para a gente valorizar esse olhar para a saúde mental. E a gente tem que ir para além da pesquisa, né? Primeiro que existem pessoas que estão trabalhando em 3, 4 lugares. E a empresa não tem tanto controle sobre isso porque as pessoas estão em home office. E aí você pensa, esse profissional vai ter burnout.
porque ele está em 4 empresas e eu já vi vários casos a respeito. Há pessoas que estão fazendo Uber para complementar a renda, né? A gente tem isso. Os 10 motivos de afastamento do trabalho antes era dores nas costas, acidentes, problema na coluna, problema nas pernas, e hoje 5 motivos ligados à saúde mental entraram para o ranking, tá? Então, a gente tem vários motivos motivos de saúde da doença mental entrando, depressão, ansiedade, o burnout, transtornos de personalidade, que estão lá entrando para os 10 motivos de afastamento. Então, isso é muito importante. Agora, eu tenho um pouquinho de reserva ao dizer que os problemas aumentaram durante a pandemia. Pode ter, sim, uma contribuição, você citou 15% a 20%, né? Do quê? De depressão? Depressão. 25%. 25%. Antes da pandemia, nós já éramos considerados o país com maior índice de ansiedade e depressão. Tanto que a medicação clonazepam, em 2019, eu fiz uma pesquisa, nós éramos o segundo país de maior consumo de clonazepam. O clonazepam é uma medicação chamada paz química, né? Então, e isso é muito difundido no ambiente corporativo. Está indo para uma reunião, toma uma gotinha, quer uma balinha, chamada de balinha, né, de tic-tac, dentro do ambiente corporativo. Você não quer um tic-tac para você ficar mais calma? Então, eu acho que nós temos uma intolerância muito grande a se frustrar, a enfrentar a ansiedade natural diante de um projeto, diante de uma diretoria. Não quero sofrer. Então, nós estamos vivendo uma sociedade que não quer passar pelo sofrimento e encontra na farmacologia métodos para poder não passar pela frustração. O que acontece? Eu não desenvolvo a minha inteligência emocional. Então, não adianta, o desenvolvimento da inteligência emocional é passar pela tristeza, pela compreensão. Sentir, né? Sentir a felicidade, sentir a dor da tristeza. A tristeza tem o seu ciclo. Às vezes a gente está deprimida, não está com depressão. E aí a gente vive numa sociedade que ninguém pode ficar triste. Eu tenho que mostrar nas redes sociais que eu estou feliz o tempo todo. A gente chama de felicidade tóxica. Lembra que a gente falou uma vez? Felicidade tóxica, onde eu mostro que eu estou bem o tempo todo. Estou reprimindo. Não existe isso, gente. Já vamos combinar, né? Não existe felicidade o tempo todo. Nem Como toda não, felicidade dura para sempre, nem toda tristeza dura para sempre. Nem toda né? tristeza, mas tem o seu ciclo. Sim. E assim, eu estava falando com a minha terapeuta ontem, né? Ela falou assim: chore, bota para fora, porque vai para algum lugar. Sim. Né? Então, quando a gente está triste, a gente está frustrado, vai para algum lugar, e vai para o estômago, vai para infecção urinária, vai para um monte de lugar. Eu amo uma palavra, não sei nem se a palavra é a forma certa de dizer, que fala-se muito quando ligado à terapia, que é nomear os sentimentos. É quase um clichêzão da terapia. Não é, né? Mas eu acho que a gente saber nomear os sentimentos, porque sabe. quando a gente consegue nomear, então tá, hoje eu tô com raiva. Tá, tudo bem, raiva. Já é um avanço, ok, consigo dizer que eu tô com raiva. Mas nomear esse sentimento, entender de onde ele está vindo, porque só assim a gente vai conseguir endereçar esse sentimento, só assim a gente vai conseguir enfrentar, né? Aí vem um recorte masculino, né? A gente falou do recorte dos vieses femininos, mas os homens têm vieses também. É muito difícil colocar um homem em terapia. Sim. Né? E o homem precisa muito, porque ele também está enfrentando situações de mudanças de papéis na sociedade que ele não sabe qual é o lugar dele. Todo mundo precisa de terapia, né, gente? Acho que todo mundo. isso. E acho que o homem agora, talvez mais do que nunca, né? Mais do que nunca. O papel dele foi desvirtuado na sociedade com o avanço da mulher dentro do mercado de trabalho, a mulher ser mais empoderada dentro de casa também. Ela não aceita mais viver como a minha avó viveu, como a minha mãe viveu. E aí, como é que esse homem se posiciona tanto na vida corporativa quanto na vida pessoal? Então, o homem tem mais... E outra, o homem é ensinado a não falar das emoções. Sim. Não chore, porque isso é sinal de fraqueza, você é frouxo, não vai abrir o que você sente. E isso não tem idade, né? Então, assim, eu vejo pelo meu próprio filho também. Então, falar dos sentimentos para os homens é muito difícil. Nós somos mais educadas para isso.
Eu acho que tem de tudo, né? Eu tenho amigas mulheres que têm super dificuldade em falar de Sim. sentimentos e homens que a gente fala até que são mais sensíveis, né? Porque é exceção É mesmo. exceção. É, E que são fala. julgados por isso. E no fim, eu acho que se a gente está conseguindo passar a mensagem aqui, é que terapia é importante para todo mundo, né? E se a gente conseguiu impactar quem está assistindo ou ouvindo, acho que e ainda não faz terapia, e essa pessoa agora quer fazer, como que vocês acham que elas devem fazer para escolher o terapeuta? Primeiro que Porque eu fico isso é indignada, difícil né? Quando eu também. escuto uma pessoa que não faz terapia, como não? Como não? Primeiro que eu já Não, ou fico... a gente já julga, né? Fala, tá explicado. Não, tem né? gente que fala, eu não preciso, eu sou muito bem resolvido. Eu falei assim, Pronto. quanto eu, quanto você, Dá né? até um negócio. Dá com até, os outros. hoje me dá um negócio. A primeira preocupação é saber se ele está registrado no CRP. Tá. É a primeira. Você, assim como o médico, né? Você entra lá no CRM, joga o nome desse médico ou o CRM dele para saber se existe alguma cautela sobre ele, alguma rivalia. O psicólogo também. Porque o psicólogo pode estar cancelado e nem ter nunca tirado o CRP. Uhum. Então, tem que ter CRP. Mas aí, na hora de escolher, então, certifica se ele é, de fato, Primeira coisa, se ele está credenciado, credenciado. né? O segundo ponto é entender qual é a linha terapêutica Dá que uma ele... pesquisada. Exatamente. Perguntar, qual é a sua linha terapêutica? Eu faço uma mistureba. Eu também envolvo constelação sistêmica, que não é aprovada pelo CRP. Eu também uso cristais, energia, ayahuasca, sei lá. Ele está já desvirtuando de tudo, né? Então, e existem também. O terceiro ponto é entender se você dá match. Mas aí é só numa sessão que a Uma gente sessão descobre teste, isso, né? né? Saber se ele está preparado para o seu caso, se você está preparado, se você olha, se você se identifica. E ele também, né? Eu já conversei disso com a minha psicóloga, que é isso, o psicólogo também tem que dar match com você, né? É você com ele e ele com você, é que né? o psicólogo, ele já está aberto, ele está treinado há Tem anos técnicas ali que... a aceitar de tudo. Então, assim... É mais fácil, digamos assim. Para o terapeuta, o julgamento dele, o maior treinamento que nós recebemos na faculdade de psicologia, na pós-graduação, e quem vai seguindo outras linhas, é a capacidade de suspender o julgamento na hora da sessão. Então, eu já ouvi coisas absurdas que a Fernanda normal ficaria assim, com cara de espanto, mas no papel de terapeuta não fico. Porque eu entendo a dor dessa pessoa em enfrentar essa patologia, essa disfuncionalidade. É um ambiente sem julgamento, É né? um Acho ambiente sem que julgamento. pressupõe-se que isso é o básico, né? E terapeuta não dá conselho. Sim. Isso é muito importante, que todo mundo quer resposta do terapeuta. O terapeuta te conduz a pensar para você chegar à sua própria resposta. Eu já ouvi, juro que eu já ouvi isso. Uma pessoa que claramente não fazia terapia. Virou e falou assim, você paga alguém para resolver os seus problemas para você. Não. Não. Aí você fala, então, amigo, não. Vai fazer terapia. Não, vai que você vai ver. Não, o psicólogo precisa fazer terapia, tá? Ele precisa passar sempre por supervisão. Não, foi o psicólogo que me disse isso, né? Lógico, foi um conhecido. Mas é um absurdo, né? E você, Jedri, para quem resolver fazer terapia agora, o que você acha? Como que essa pessoa pode encontrar o terapeuta que dá esse match, esse fit aí? No meu caso, funcionou muito conversando com amigos e entendendo. Primeiro, eu analisei muito o perfil da pessoa, né? Para entender como que ela estava ali, se é o meu jeito, enfim. Entendendo as linhas que essa pessoa, o psicólogo dessa pessoa atuava. E eu me dei a chance de conversar com a terapeuta e começar a fazer. Foi a primeira que você foi, já deu certo? Foi a primeira, na verdade foi a segunda que eu conversei. Uma primeira era muito mais, enfim, séria, não gostei muito do estilo, era a mesma linha, era TCC também, mas não gostei do estilo da conversa. É legal falar isso, né? Porque a linguagem, enfim, não bateu, não deu match. E acho que é conversar mesmo e às vezes, não sei, no meu caso, acho que talvez se eu tivesse entendido que não era a pessoa certa,
poderia ter precisado de mais de uma sessão. Não sei se na Eu acho que uma primeira, coisa assim, legal de você... acrescentar é entender sustentabilidade financeira. Quando, eu consigo pagar uma sessão, Sim, isso é ok. muito importante. Eu preciso, dependendo do caso, eu preciso de terapia semanal. Talvez no começo como área de ataque. É o mais comum até, né? Não, assim, não é mais comum, mas dependendo do caso, eu recomendo que seja uma vez por semana durante uns 3 meses. Depois vai espaçando para 15 dias. Não tem terapia uma vez por mês, tá? Não vai funcionar. Tem que ser no mínimo 15 dias. E eu esqueci de acrescentar, essa questão de fazer com conhecidos não funciona. Os conhecidos, amigos, familiares têm vieses que vão Como assim, trazer... um terapeuta ser alguém conhecido? ser Tá. amigo, Eu também da não faria, não faria recomendaria. E tem muita gente que faz, porque acaba fazendo um preço camarada e tudo mais. Com você eu confio. Não funciona. Eu já testei e não funciona. A gente não consegue suspender o julgamento. Eu imagino. Não, isso com certeza não faria também. Tem Mas eu acho que é coisas muito testar, assim, testa, vê como é que vai rolar E uma hora acha. Eu já tive 2 terapeutas diferentes, curiosamente sempre herdadas, entre aspas, de uma prima também. Ela já não fazia mais, uma quando eu era mais nova, adolescente, e a minha atual tinha sido. E é isso, acho que combina o estilo e conversou, foi muito fácil esse match mesmo, como a gente está falando. Sim. Mas eu acho que é entender e se abrir que pode não dar certo de primeira. E tá tudo bem, E exato. testa Foi uma coisa de que eu novo, aprendi não com a terapia desista, também. né? Pra vida, Eu né? tinha Não precisa muito, dar tudo certo de primeira. Se eu comecei, eu tenho que terminar. E não, você começou, pode não dar certo, para, não fica se machucando porque, com aquilo, né? insistir numa terapia que você não tá se sentindo não, legal, não que faz nem, o menor que nem sentido. você é um médico que não está te levando para lugar nenhum. Uma coisa interessante que eu lembrei agora, dentro de uma empresa, um homem preto chegou para mim e falou, eu queria uma terapeuta preta, porque existem dores que eu passo que uma pessoa branca não sente, ela não vai conseguir. Eu achei incrível. E aí, olha, eu vou pesquisar para você. E encontrei a Vanusa Marçal, que trata justamente de pessoas pretas, né? Então, ela tem uma linha terapêutica exclusiva para isso. Então, eu acho tão incrível, né? Por exemplo, lidar com refugiados, né? Eu acredito que tem que ser um terapeuta que estuda refugiados, está com eles, está no ambiente, tem que ter uma empatia contextual, não é uma empatia com a pessoa. Eu acho que tem que entender da antropologia dessas pessoas, do contexto dessas pessoas. Por exemplo, a gente vai fazer agora a mentoria com uma empresa do Sul, lá do Rio Grande do Sul. E a gente vai totalmente enviesar o processo para catástrofe, porque agora está tendo depressão climática, né? As gerações estão passando por medo de construir de novo e destruir de novo. Ela pode nem ter passado pela destruição, mas ela viu familiares, viram amigos, foi passado incansavelmente pela TV, e a gente tem depressões, chamada depressão climática. Então, está vindo novos nomes de fobias, novos nomes de depressão, que vai se criando. Que não pode ser ignorado, né? Que não pode. Pelo contrário. E lidar com catástrofe, por exemplo, eu, Fernanda, lidar com catástrofe, diretamente na catástrofe, eu não fui trabalhada para isso. Então, nem todo terapeuta é para todo tipo de situação. Exatamente. E cabe da responsabilidade do terapeuta de dizer, olha, eu gostaria muito de poder te ajudar, mas eu conheço um profissional que é muito mais aderente à sua situação. Gente, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas, quase uma sessão de terapia aqui, porque é muito maravilhoso e eu não consigo enxergar absolutamente nada de ruim em fazer terapia. Acho que tem essas dificuldades, às vezes, mas eu, sou uma defensora fervorosa. A gente precisa encerrar, infelizmente. Mas, para encerrar, eu queria que vocês falassem como que vocês enxergam a resistência. Então, o que as pessoas bloqueiam de não ir, né? Por que elas não encaram e não vão? Como quebrar isso? Para a gente realmente estimular aqui as pessoas a darem uma chance para a terapia e o tanto que isso pode acrescentar para a vida
e para a liderança dela na empresa, né? E a Marisa Ortiz tem um vídeo que viralizou dela. Gente, terapia é essencial. Se não, vai cortando o dinheiro da pizza, vai cortando o dinheiro de uma série de coisas para você colocar a terapia como prioridade na sua vida. E eu acredito que se torna um ser humano melhor para a sociedade. Porque quando eu estou bem, eu curo outras pessoas. Quando eu estou mal, eu adoeço outras pessoas, principalmente no papel da liderança, porque a gente lidera pelo exemplo. Eu acredito na física quântica também, porque quando nossas moléculas, quando os nossos elétrons, quando nossos átomos estão entendendo tudo que está se passando por dentro de mim, se conectam com outras pessoas. Então, uma pessoa que está melancólica, deprimida, entra dentro de um ambiente, naturalmente a energia dessa equipe cai. Então, acredito que é uma responsabilidade quanto líder e como sociedade. E nossa sociedade está doente e disfuncional. Né? Eu acho que a responsabilidade é uma palavra que significa tudo que eu diria para uma pessoa. Acho que você tem que ter responsabilidade com você e tem que ter responsabilidade com o outro. A terapia para o líder é extremamente importante, porque por conta de palavras, de atos, de atitudes suas, você pode causar um estrago enorme na vida de alguém. E eu acho que ninguém levanta da cama e fala, nossa, hoje eu vou estragar a vida de alguém, Nossa, né? Tem os psicopatas. Não sejamos, mas eu não quero nem falar dessas pessoas. Não, mas 4% da sociedade é psicopata e 80% desse grupo está no cargo de liderança. Bizarro, né, gente? Socorro. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade em liderar, responsabilidade sobre a vida de outras pessoas, e só o que vai te ajudar é a terapia. Então, realmente, economiza na roupa, economiza nas saídas, economiza em qualquer coisa, mas investe na terapia, porque você fazendo a terapia, você vai conseguir, às vezes, até destravar alguns cantinhos da sua vida que vai te dar até mais dinheiro para você fazer coisas que você teve que parar de fazer por conta da terapia. Então, acho que realmente abra a mão aí dos preconceitos, abra a mão, abra a carteira. Invista na sua saúde, né? Invista na sua saúde, não invista na doença. E não entender como gasto, é como investimento, de fato. Realmente, apenas façam. Eu vou para Caetano Veloso, que fala: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Deveria saber, pelo menos, e eu acho que a terapia ajuda nisso. Sim. A encarar essas dores, né? Enfrentar, até curar essas dores e celebrar as delícias, né? Viver e celebrar as delícias. Então, cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é, e a terapia só ajuda nas dores e nas delícias. Isso mesmo, exatamente. Gente. Obrigada, viu? Muito obrigada. A gente quer você de volta também. Venha mais vezes, por favor. Só chamar, adorei. Tava nervosa, meu primeiro podcast, mas foi ótimo. Acho que é super importante o que vocês estão fazendo de forma leve, sem pressão, assim, levar esse tipo de informação para as pessoas, e é muito bacana. Continuem. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Finalizamos. Aê! Que nervosismo zero, né? Ai, gente, nasceu para fazer. Que ótimo. Falei muita besteira, tá tudo bem?